Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Aqui quem está falando é o Guilherme do canal Família Nus Eu sou a Amanda. e hoje nós vamos estar falando sobre os nossos 2 meses aqui de Portugal, beleza? Sobre as nossas dificuldades, as nossas expectativas, sobre o que a gente já passou até aqui, as nossas experiências, o que a gente tem para contar para vocês, dividir desses 2 meses. Acompanha aí. Passa muito rápido, o tempo voa. Valeu, nos acompanha aí. Gente, 2 meses de Portugal. Hoje é dia 11 de janeiro, né? Faz exatamente 2 meses que a gente chegou aqui. Eu não sei se esse vídeo vai entrar hoje, mas viemos aqui falar sobre esses 2 meses. Dia 11 de janeiro estávamos chegando aqui em Portugal, né? Ansiosos, cheios de expectativas, né? Querendo conhecer tudo, né? Encantados, porque a primeira coisa que você chega, que você tem, assim, você fica encantado com tudo, curioso, tudo você acha legal, né? Você fica querendo conhecer cada coisa, né? Só que quando a gente chega aqui, né, que a gente vem com esse intuito, né, de ficar, de morar aqui, naqueles primeiros dias, né, a primeira impressão é essa, de encantamento. Você fica encantado com tudo, com o mercado, com o preço das coisas. Essa é a nossa primeira vista, assim, aqui. Depois você fica meio aflito, né, que começa a correria para poder conseguir emprego, para poder conseguir arrumar as documentações. E aqui você chega, você às vezes tem um amigo, no caso meu e do Guilherme, a gente tem uma amiga aqui e outros conhecidos também, e as pessoas se ajudam muito, só que acaba que você vem, você por você, né? Chegar aqui não vai ter ninguém por você, você vai ter que correr atrás das coisas. Claro, igual eu tô falando, a gente mora aqui perto de uma amiga minha e ela deu todo um suporte, assim, de informação, de receber a gente, de falar como que é, e ela tá sempre em contato, então querendo ou não é um apoio que a gente tem. Mas sobre correr atrás das coisas sempre vai ser você, porque se você não correr, ninguém vai fazer por você. Diferente de quando você tá no seu país, na sua cidade de origem, né, que sempre tem uma mãe. Ah, mãe, faz aquilo ali pra mim, correr atrás daquilo ali sempre tem. E um dos motivos desse aí que ela tá falando é porque não é por falta da pessoa querer te ajudar. As pessoas até têm boa intenção de querer ajudar e tudo, só não tem condição de ajudar. Não é condição financeira que eu digo, é porque aqui todo mundo trabalha. É corrida a vida. As casas aqui, se tiver 3 adultos na casa, pai, mãe e filho, o filho já for de maior, os 3 vão ter carro, porque cada um trabalha para um canto. A não ser que os 2 trabalham no mesmo lugar e não vai depender de carro diferente. Então é só isso aí. As pessoas aqui precisam trabalhar para sobreviver. E trabalha-se muito. Então, assim, não tem esse tempo de ficar, né, um na casa do outro, um querendo né, levar para um lugar. Então, a primeira coisa é chegar, né, se planejar bem. Eu sei que parece clichê, que todos os vídeos falam sobre isso. Tem milhares de vídeos no YouTube que falam sobre planejamento. Mas a gente assistia muito quando estava no Brasil, mas é verdade, é muito verdade. É clichê, mas é verdade. Fazer um planejamento, se preparar para todas as eventuais e se planejar situações que podem acontecer. Se planejar bem. Até pelaquela que você imaginar que pode acontecer. Porque pode surgir. Primeiro, você não sabe se você vai... Né, quem vem já com o emprego certo, ok, com visto de trabalho, essas coisas. Mas quem vem igual a gente veio, né, como turista, chega aqui, você não tem trabalho certo. Então você vai ter que correr atrás das coisas, vai ter que agarrar o que tiver de primeira. É isso aí. E o que acontece muito é o seguinte, a pessoa já sai do Brasil pensando assim, eu vou chegar em Portugal, a primeira coisa que eu já vou correr atrás é de um trabalho. Já vou logo correr atrás de um trabalho porque eu não quero gastar o real, porque não dá para gastar o real, porque o real aqui, não só em Portugal, na Europa não vale nada, porque é o euro. Então eu já vou chegar em Portugal, já vou logo correr atrás de um trabalho. E não é assim. Depois que você põe o pé aqui, você vai ver que o mais importante que não é o trabalho primeiro. Claro que sim, quando você tiver condição de trabalhar, sim. Mas primeiro você vai ter que correr atrás do quê? Documentação primeiro, porque sem seus documentos você não vai arrumar emprego nunca. E tá difícil, com Nunca. documento tá difícil, porque antes, né, por exemplo, quando eu e ele saímos do Brasil, eu não ouvia falar sobre isso, mas quando a gente chegou aqui, a gente se deparou com a primeira dificuldade, que foi o quê? A maioria dos trabalhos pedem manifestação de interesse. A gente só tinha o NIF e o NIS e conseguimos abrir a conta no banco, que até isso agora eles estão dificultando mais, tá tendo um pouco mais de dificuldade. Porque eles pedem ou residência ou pede contrato de Já trabalho. está pedindo um atestado de morada também, então Isso. você já tem que ter
um local arrendado. Então essa foi a dificuldade. O Guilherme chegou, a gente tirou os documentos, a gente já veio, lembrando que a gente já veio do Brasil, a gente contratou o Relocation. Não, nem é Isso. Relocation, é uma assessoria, né? Que é da Suelita. Então, graças a Deus Tem do o Instagram Brasil, dela aí, isso. né? Graças a Deus do Brasil, a gente já conseguiu alugar uma casa aqui em Portugal. A gente já veio certo com essa casa. O que não é o caso de todo mundo, né? Porque tem gente que chega aqui, quer botar a cara com tudo, o que vai atrasar mais ainda você arrumar um trabalho aqui, porque você chega com um hotel pago para 7 dias, 10 dias ou 15 dias, que é o natural que todo mundo faz aí. Como é que você vai pensar em arrumar um trabalho, sendo que você está ficando em hotel? Não vai, sua cabeça não vai nem pensar em trabalho. Você vai, a primeira coisa que você vai querer fazer é arrumar um local, uma casa certa para você ficar. O que eles falam que é aluguel, que é o arrendamento, é isso. Ainda mais quem vem com família. Quem vem com família tem aquela preocupação de primeiro colocar, né, sua família num lugar, tá tudo certo, para depois se preocupar com o trabalho. Como a gente assistia vídeo, a gente participava dos grupos, a gente viu que as pessoas falavam e a gente tentava absorver aquilo que serviria para nós. A gente tem que saber separar as coisas. Vocês vão achar pessoas que falam muito mal de Portugal, desconfiem. Assim como vocês vão achar pessoas que falam muito bem, desconfiem também. Isso. Então, assim, vocês têm que saber separar, pegar aqueles vídeos, assistir. Porque, lembrando, isso aqui é a nossa experiência. A experiência É a realidade minha que a gente está e do passando Guilherme. aqui. Pode ser que a experiência de outras pessoas seja completamente diferente. Ninguém é igual a ninguém, a experiência de ninguém. Mas vocês podem tirar aquilo que às vezes a gente fez errado e a gente vai explicar aqui, não, deveria ter feito daquela outra forma e pegar pra vocês de exemplo e chegar aqui, não passar pela mesma coisa. Fazer de forma diferente e dar certo pra vocês. Então, assim, a experiência é individual. Então a gente Isso. chegou, a gente já tinha assessoria da Suelita, não sei como se pronuncia o nome dela. Suelita. Tem o Instagram dela aí, a gente contratou, a gente preferiu. É um dinheiro a mais? É, mas a gente preferiu, porque a gente tava vindo com o nosso filho. Então a gente não queria ficar no A incerto, gente queria ter chegar uma aqui, segurança já, chegar ficar até a nossa procurando casa já para é. ficar. E tá muito difícil, muito Porque, difícil. como todo mundo sabe, em Portugal o mais difícil mesmo é o arrendamento, né? Então você vir com igual família, igual eu vim, eu, minha esposa e meu filho, que estávamos aqui em família, chegar aqui, ficar 10 dias no hotel ou Airbnb, como a gente alugou, e correr atrás disso, sabendo que a dificuldade é grande, Um risco. e o valor é altíssimo, né? O pessoal tá cobrando um valor aí muito alto. Muito alto. Então é isso, gente. O que a gente tem para contar aqui sobre os nossos 2 meses é isso aí. E outra coisa agora, já entrando nessa parte aí, sobre esses dias nossos aqui que a gente está passando aqui, os primeiros dias nossos aqui, como a gente já tinha um arrendamento, só que a casa não era mobiliada, então já era uma outra correria que a gente teve logo no começo, que foi para mobiliar a casa, comprar algumas Mas a coisinhas. gente já saiu do Brasil sabendo que aqui não teria mobília. Porque essa casa aqui que a gente conseguiu, gente, é numa freguesia que é um pouco mais afastado da cidade. Eles falam que é uma aldeia. Eu não diria que aqui é muito bem uma aldeia, assim, porque tem alguns pontos de comércio. E não é mas assim tão afastado não assim. é tão afastado, mas é afastado, é um lugar. A gente optou por ter um lugar mais afastado por conta do valor, de algo que a gente poderia... a gente não queria dar um passo maior com a nossa perna. E então, a gente tá chegando a gente agora, tá não chegando pode agora. querer chegar e já morar no centrão, porque o centro é 3, 4 vezes mais caro do que você morar num E a local gente afastado. tem uma casa no Brasil, essa casa está alugada. Então a gente pensou, o dinheiro dessa casa, do aluguel dessa casa, vai nos ajudar a pagar o aluguel aqui. E Só que quando a ajuda, gente e é o que tá ajudando. Quando a gente converte em euro, você sabe que o real não vale nada aqui. Então a gente já calculou esse valor que a gente teria com o valor que a gente poderia pagar de aluguel. Então a gente não quis dar um passo maior. Então a gente fez essa opção de vir morar num lugar mais afastado. Como eu já tinha uma amiga que morava aqui, essa amiga indicou essa casa. E eu falei com a Sueli, que a gente já tinha contratado, ela veio aqui, tratou com o senhorio, tudo, e a gente conseguiu. Então, quando a gente saiu do Brasil, a gente já sabia que a casa não tinha mobília. Então, a gente se preparou para isso também, para chegar aqui e comprar a mobília da casa. Assim como a gente se preparou para chegar aqui e ter um carro. Porque, como sabe, como todo mundo fala aí, o transporte público aqui não funciona da mesma forma que funciona no Brasil. Aqui as aldeias, os lugares mais afastados, não tem transporte toda hora para se locomover. Então, é necessário um carro. Nos primeiros dias que a gente correu atrás de documentação, eu falo, se a gente não tivesse o carro, a gente nem sei como que a gente ia fazer. Não ia conseguir, ia porque ser as muito coisas difícil. são longes, são Ia distantes. ficar pagando o Uber aqui, mas o Uber é caro. A gente estava no Porto, para ter uma noção, em Matosinhos, só que a gente veio tirar nossas documentações
aqui em Passos de Ferreira, que dá Porque era o local que a 30 gente ia minutos. ficar. 30 minutos. E a gente fazia essas viagens. 30 minutos, 30 quilômetros também. A gente fazia essas 30 viagens. quilômetros pra ir, 30 pra voltar. E a gente tava em Matozinho, então a gente veio uns 3, 4 dias direto. 30 pra ir, 30 pra voltar. 30 pra ir, 30 pra voltar. Imagina gastar. E para comprar as coisas pra casa também, porque a gente tava no Airbnb e arrumando a casa aqui pra gente poder vir pra cá o mais rápido possível, porque os dias no hotel que a gente tava acabando. É. Mas a gente já tinha casa. A gente ficou no hotel, porque já tava pago. A gente falou, vamos ficar lá até a gente conseguir a mobília da casa. A gente chegou aqui numa semana que tava chovendo todos os dias. Aí foi a nossa luta pra correr atrás de mobília. Os móveis, cama, guarda-roupa, a gente deu preferência pra comprar pelo Marketplace. Então a gente comprou seminovos, né, usados. A gente comprou novo mesmo, foi a geladeira. A e geladeira, a a máquina a de gente comprou na Vorte, mas aí a cama de casal e uma cômoda eu comprei, o rapaz conseguiu entregar, que ele comprei na loja dele, ele é móvel usado mesmo, mas de excelente qualidade, que é aqui os móveis dele são tudo madeira maciça mesmo. Tem aparência de assim, uma coisa cultural antiga, mas maioria das casas. as madeiras excelente, coisa que se fosse no Brasil aí as camas seriam de 2.000, 3.000 reais, mas aqui é barato as coisas porque o natural deles é fazer essas coisas desse tipo mesmo. Mas a gente comprou também aqui uma cama de solteiro, que aí foi um dos perrengues que a gente já passou aqui em Portugal, porque aí Essa tava cama- chovendo no dia, a gente teve que ir buscar. A gente não quis pagar um frete aqui, porque o frete estava quase o valor da cama aqui. Então, eu falei pra moça, ela perguntou se eu tinha condições de buscar, eu medi no meu carro, eu vi que daria, e acabou que graças a Deus deu. Botei a cama de solteiro no meu carro. Mas isso Ainda aí bem que foi meu carro é grande perrengue, também, né? Mas foi um perrengue. Eu porque era um empurrei a dia de cama, chuva. empurrei a cama dentro da mala, baixei o banco e fiquei dirigindo assim, ó, E eu com o Bernardo na frente. com a cara na direção assim, quase Uma que não chuva. deu, e a mala fechou e a gente foi, Uma chuva sem saber levou onde a cama gente assim estava. mesmo. Foi um perrengue danado, mas graças a Deus deu certo. Uma chuva sem saber onde a gente estava. Num lugar que a gente não conhecia. A gente passou porque era GPS. GPS enfia a gente em cada lugar. Ainda bem que em Portugal não tem perigo. A gente teve problema com nada. A gente ficou assim. Mas assim, com medo que a gente passou por dentro dos Porque tava lugares. chovendo muito, um frio, uma neblina, você não tava Nossa, conseguindo horrível. enxergar nada. Não era nem o medo de Ah, eu era mesmo. de assalto, mas isso Eu era mesmo. é cultural, ou seja, coisa do Brasil que a gente traz pra cá, né? Eu era mesmo. O começo é assim mesmo, pessoal, ó, galera. A gente anda aqui em Portugal meio que segurando o celular assim ainda, mas com um mês e pouquinho, você já vai se adaptando ao país, já começa a perder esse medo e acostumando com a segurança aqui. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar dos meus 2 meses aqui em Portugal, que foi o seguinte. A chegada foi a correria, igual eu e minha esposa explicamos mesmo, né? Mas o NIF, o documentos aqui eu já tinha o do Brasil. O NIF eu tirei no Brasil, não vou entrar nesse mérito de como que é para tirar nem nada. Se vocês tiverem curiosidade ou quiser saber mais detalhes, vocês podem estar me chamando no meu Instagram, que eu deixo meu Instagram sempre na descrição aqui, vocês me chamam lá. É porque, gente, aí no YouTube tem muitas pessoas já falando como que faz a questão da documentação, o NIF, NIS, tem muita gente, muitos vídeos, muito bons conteúdos sobre isso. Então a gente não vai entrar no mérito disso, porque é muitos detalhes e tem muito vídeo sobre isso, muito Tem conteúdo. muita gente falando. Mas se alguém ainda tiver dúvida e quiser saber, é só mandar mensagem no Instagram que a gente vai estar respondendo. Me chama todas no as Instagram lá que eu dou a indicação do mesmo local que eu fiz lá, tudo certinho, direitinho. Com uma semana ou 2 no máximo já sai, chega no seu e-mail, tudo direitinho. É. Então aí a gente correria que foi pra gente tirar o NIS, que é o NIS a gente não tinha, a gente teve que tirar aqui mesmo. E graças a Deus a gente conseguiu o NIS com facilidade. A gente marcou num dia, No outro a gente agendou num dia, no outro a gente tirou. E outro documento foi o atestado de morada. que tira na freguesia mesmo, Tira tiver com o na contrato. freguesia, na dentro do junta próprio de bairro mesmo. na junta de freguesia do lugar que você mora. Só você ir lá com um contrato do arrendamento, que Isso. na hora eles te dão um A gente fez atestado o contrato de arrendamento Na primeiro. verdade, isso não é um documento, isso é só como se fosse um comprovante de residência É, para você usar. só para mostrar ali o seu endereço e É. tal, para qualquer local que pedir você já tem. E aí, essas 2 primeiras semanas eu dei prioridade para tirar os Tirar a conta do documentos, banco, abrir conta no banco, que a gente abriu em Passos de Ferreira também, na cidade vizinha aqui. novo banco, muita facilidade também. Inclusive, um dos perrengues daqui é esse, pessoal. Você vai numa cidade, a nossa cidade aqui mesmo, a nossa amiga contou pra gente que tentou abrir conta no novo banco, não conseguiu. Na cidade vizinha,
Não é que O não mesmo conseguiu. banco conseguiu direitinho. Ela conseguiu, mas foi um pouco mais burocrático. Em Paz de Ferreira, a gente não teve problema nenhum. A gente chegou lá, falou que queria abrir, na hora abriu. A gente teve só que fazer um depósito de 50 euros. Meu, 50 euros dele inicial. Isso. Porque pra trabalhar tem que ter conta de banco. E o porque como é que cartão eles chegou vão- no banco lá mesmo, direitinho, ela Depois a gente ligou só pra foi gente. buscar. Então, duas primeiras semanas minha aqui foi resolvendo questão de documentação e as mobílias da casa. E a partir dessas 2 primeiras semanas, eu já tinha meus documentos tudo, dei a entrada na manifestação de interesse, mas não tinha um trabalho ainda para poder enviar para o CEF. Então foi aí, a partir daí que eu comecei a enviar meus documentos, tudo para meus currículos online. Fui em algumas empresas, levei o currículo e tal, mas o que foi mais vantajoso aqui foi enviar o currículo por e-mail mesmo. Foi onde eu obtive mais respostas, foi enviando os currículos online. Enviava online, às vezes no mesmo dia, 3, 4 horas depois eles já me ligavam. Uns faziam entrevistas online mesmo, outros já pediam para estar fazendo entrevista 1 dia, 2 dias depois. É muito rápido aqui essa questão de emprego aqui. Tendo os documentos e questão de emprego está precisando muito. Inclusive, é a minha experiência, eu falo isso porque, e como eu cheguei no começo do mês, é onde mais chama. Fábrica que sempre estão publicando nos grupos aqui, tanto Famalicão, Trofa, Santo Tirso, Passo de Ferreira, as fábricas estão sempre procurando pessoas para trabalhar. Inclusive, uma dica venham com o seu comprovante de escolaridade apostilado, porque eles estão exigindo e a gente já tem conhecido. Isso, é o diploma e o histórico escolar. Tem pessoas conhecidas que deixaram de conseguir emprego porque não tinha o comprovante de escolaridade, tá? Isso é real, eles estão exigindo. Inclusive, o Guilherme fez uma entrevista, a gente apostilou os documentos, só que a gente pediu para minha sogra enviar pelo correio. E quando ele conseguiu as primeiras entrevistas, esses documentos ainda não tinham chego aqui pra gente. Não tinha chego. E Eu ele... tinha uma xerox só do Brasil que minha mãe conseguiu enviar, mas eles não estavam aceitando, não estavam acreditando que aquilo ali era real. Então ela falou, né? Ela falou. Quando chegar o original, você traz aqui pra mim. Quando chegar o seu original, você me liga e traz aqui pra mim que a gente dá andamento no seu processo. Essa foi uma entrevista para uma empresa que eu fiz. Aí, depois chegou meus documentos, tudo, eu fui lá, enviei para ela lá, e ela falou, tá tudo certo, agora é só aguardar mesmo que a empresa te chamar para você começar a trabalhar. E nesse meio tempo, eu fiz entrevista para outra empresa também. Só que essa outra empresa é a que eu trabalho hoje. Acabou sendo mais rápido, ela fez a entrevista, fez os processos tudo mais rápido. E me chamou rápido. E isso foi isso que eu estou contando para vocês aqui, foi tudo dentro de outras 2 semanas. Então a minha experiência foi com 2 meses para conseguir a documentação, acertar tudo aqui, e mais 2 semanas para conseguir o emprego. E eu já estou trabalhando há mais ou menos 1 mês aqui. Já recebi um salário aqui, só que o primeiro salário que eu recebi foi picado. E dia 27 agora, recebe inteiro. vou receber o salário inteiro. Agora eu vou passar para minha esposa, tá contando um pouco da experiência dela nesses 2 meses aqui. Então, a minha experiência é um pouco diferente da dele. Quando a gente sai do Brasil, a gente se prepara psicologicamente, a gente conversa muito, igual eu falei, a gente vem com muitos planos que a gente faz, só que a gente sabe que chegar aqui esses planos podem mudar, né? A gente pensa em tudo isso. E ainda mais vindo com um filho, com uma criança de 8 anos, tinha a questão da escola, da adaptação, de tudo isso. Então eu sabia que no começo poderia ser difícil. E realmente, gente, é muito difícil. Tem que preparar muito psicológico, porque igual, pra gente deu tudo certo, a questão, tiramos documentações, Guilherme já conseguiu emprego, deu entrada na manifestação de interesse dele, já enviou a manifestação de interesse. Então, assim, deu certo pra gente. Só que o que tá pegando, né, o que pega mais, que eu vou falar, é a questão psicológica. Isso pega muito, porque igual eu falei, você chega aqui, por mais que você tenha amigos, igual eu falei, eu tenho uma amiga aqui que sempre tá em contato, sempre tá me ajudando, mas assim, você fica sozinha, você se sente sozinha. E assim, a minha prioridade era o Bernardo, era ele entrar na escola, a gente chegou, conseguiu fazer a matrícula dele na escola muito fácil. Foi muito também. rápido, inclusive eles aqui são chatos com essa questão escolar. Queria que eu fizesse logo. O filho tem que estar na escola mesmo, inclusive a gente não tinha, como ela falou, os documentos nossos estavam sendo enviados do Brasil, a gente estava aguardando, a gente foi na escola e ainda assim eles fizeram, acreditaram na nossa palavra, falou, não, ele tem que começar na escola logo, não pode ficar em casa, o ano letivo que já tinha começado, então
Ele pegou Acabou que ele entrou no meio do ano, né? Ele pegou praticamente a metade do ano letivo aqui. Então, assim, ela teve pressa logo, eu apresentei só o histórico dele em PDF, que eu tinha, que a escola me mandou. O documento original estava vindo do Brasil, apostilado. Então, assim, eu apresentei o que eu tinha no celular, passaporte e atestado de morada e rapidinho ela fez. Aqui onde a gente mora, a gente tem uma escola que fica a 200 metros. É, muito casa, pertinho. muito pertinho. Como ele chegou em janeiro, né, e foi matriculado quase no final de Foi janeiro. em janeiro mesmo, Foi em finalzinho janeiro, de mas foi janeiro. no final de janeiro. Então, assim, eles tinham voltado já do recesso, porque eles têm um recesso de ano novo, Natal, né? E ele pegou praticamente o meio do ano letivo, porque aqui começa em setembro, e a gente já estava no final de janeiro. Então, assim, não tinha vaga nas escolas, em todas as escolas. O Guilherme chegou aí pessoalmente em algumas escolas e não tinha vaga. E aqui você não faz a matrícula na escola. Existe um agrupamento, né, das escolas, que você vai nesse agrupamento e é lá que você vai fazer a matrícula. E esse agrupamento vai te direcionar para qual escola. É uma central que fica responsável por todas as escolas. É uma secretaria principal. Isso, e a gente foi lá. E aí ela informou realmente que as escolas não tinham vaga e que a única escola que teria vaga é essa escola que é 200 metros aqui de casa. Só que essa escola que é 200 metros aqui de casa, ela não tem muitas crianças, ela tem 5 ou 6 alunos com o Bernardo. São 6 com ele. Estudam todos na mesma turma, né? Tem criança de primeiro ano, tem criança de terceiro ano e tem de quarto ano. E a questão dela não ter muitos alunos é por conta do horário do escolado que ela permite só. Porque essa escola, ela não tem um horário extensivo, que eles chamam aqui, que é aquele horário, né, prolongado, que a criança pode entrar um pouco mais cedo, sair um pouco mais tarde, né? Que nas férias também tem. Então aqui não tem, essa escola é diferente, ela vai ter férias agora em junho e vai fechar. Então, por isso que ela não tem um número de crianças, porque tem outras escolas que tem isso. Então, os pais dão preferência, né? Todo mundo trabalha. Dá prioridade para o horário extensivo. Então, assim, é até uma dificuldade, porque ele entra 9 horas e sai às 5. Ele passa o dia todo. Só que por esse motivo, né, eu não consigo arrumar um trabalho. Porque o Guilherme conseguiu um trabalho, mas esse trabalho dele em fábrica, ele roda turnos, né, o horário. Isso. Uma semana ele tá de manhã, uma semana ele tá de tarde, uma semana ele tá à noite. Trabalho 5 dias num horário, folgo 1. Aí quando eu volto, eu trabalho 5 dias em outro horário e assim vai. Aí até acumular 3 semanas direto, eles pegam e dão uma folga pra mim de 5, 6 dias direto. Mas é corrido, trabalha sábado, domingo. É direto. Feriado trabalha também, mas o bom de você trabalhar feriado aqui é que você acaba ganhando 300% em cima. Então eu achei que eu fosse chegar aqui, eu achei mesmo, e fosse ser fácil pra arrumar um trabalho, E assim, eu arrumei, gente. E a gente veio contando com isso, né? De chegar aqui, eu trabalhar e você trabalhar também. Nós dois trabalharmos. Só que assim, o que acontece? Primeira coisa, tive um pouquinho de dificuldade na adaptação do B na escola, né? Escola nova, professor novo, amigos novos, então teve essa dificuldade. E o horário do Guilherme ser rotativo. Arrumei trabalho? Sim, arrumei alguns trabalhos. Pareceu bastante. Trabalho aqui não é o... Só que assim, o que O acontece? problema não é você arrumar trabalho. Os horários do trabalho não iam me permitir, porque assim, por mais igual, teve uma moça que veio falar comigo, me chamou para trabalhar numa padaria. O horário até legal, era de 5 da manhã a 1 da tarde, mas eram rotativos os horários. Só que quando eu pegasse o horário que estivesse junto com o horário dele, como é que eu ia fazer com o meu filho? Não ia ter o que fazer com ele. Mesmo que ele tivesse no horário extensivo, e ainda assim ia ser dificuldade. Segundo ponto, transporte. Gente, não tem ônibus aqui toda hora para vários lugares. Não tem. Tem apenas dia de semana, alguns horários de ônibus que vão para o centro da cidade. De manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã. Não é o horário exato, é um exemplo. E assim, ele vai pro centro ali da cidade. Se você for para um lugar mais afastado do centro... Caneleixo. E às vezes é muito longe. Então assim, transporte. Precisa de transporte. Por enquanto, a gente só tem um carro e o Guilherme usa esse carro para ir trabalhar. É o carro que eu uso para trabalhar. Futuramente, a gente pensa, depois das coisas estabilizarem, ter um outro carro, porque é necessário, porque é aquela coisa, a gente optou por morar mais longe um pouco da cidade, só que aí tem essa questão, aqui onde eu moro não tem muita oferta de emprego, né? As ofertas de emprego vão ser mais para a cidade, ou fábricas mais afastadas. Então, gente, apareceu várias oportunidades de emprego para ela, mas o horário acaba atrapalhando. Horário e transporte, não tem transporte, eu preciso de um transporte, ele precisa de um e eu preciso de outro. Então, assim, às vezes se ele trabalhasse num horário que fosse administrativo, né? Às vezes ficaria melhor, porque... se fosse horário fixo, aí dava para ela tentar uma vaga de emprego conciliando com o mesmo horário que o meu, né? Então, por enquanto,
enquanto eu ainda não consegui trabalho. Por enquanto eu ainda não estou trabalhando por esses motivos. É uma coisa que me entristece um pouco, porque eu sempre trabalhei no Brasil. No Brasil eu era professora, né? Embora a gente saiba como que é a vida de professor, não é fácil. Mas eu gostava da minha profissão, gostava de trabalhar, gostava de sair de casa, né? De ter essa responsabilidade no meu trabalho, né? Querendo ou não, é uma distração, né? Você faz amizades, você conversa. E aqui eu tô 2 meses, ainda não consegui trabalhar, então assim, é um pouco que pega um pouco psicológico. Por isso que eu falo, tem que vir bem preparado, porque às vezes a gente faz N planos e chega aqui, os planos vão ser outros. E a gente vai ter que estar preparada psicologicamente para lidar. E nem sempre a gente tá. Eu me pego aqui em alguns dias mais tristes, mais assim, vamos dizer, desesperada, querendo logo arrumar um trabalho. Só que, gente, tem que ter paciência. Quando você aceita encarar isso, essa mudança na sua vida, você tem que estar disposta a acontecer, né? Essas coisas que acontecem no meio do caminho, né? Não é tudo como a gente imagina Imagina. ser, né? A gente imagina de um jeito, chega aqui, como a gente planejou ou imaginou, não acontece daquela forma. Então, o foco tem que ser... quando você saiu do Brasil, você tinha algum plano aqui. Por que você saiu? Você saiu por algum motivo. Então, você tem que focar nesse seu motivo, no objetivo e vivendo um dia de cada vez. Com Deus, com certeza, Deus é o centro das nossas vidas. Sem Ele nos direciona a todo momento. A gente entrega a nossa vida nas mãos dele, a gente ora, a gente pede. Então, assim, entregar nas mãos do Senhor, confiar, descansar e seguir, e viver. E a luta. Não é fácil. A nossa força, né? Não é fácil. E o difícil para ela é que ela fique em casa, não tá trabalhando, não tem aquela distração. Eu, pelo menos, a gente é sozinho aqui, mas eu, pelo menos, eu trabalho, eu vou pro serviço lá, você tá trabalhando, querendo ou não, você se distrai, você conversa. Então, assim, às vezes vai dar certo, igual o Guilherme tá trabalhando, igual eu falei, tá dando certo pra gente. A gente já tem uma casa, não é nossa, mas a gente tá morando aqui, a gente tem um local certo, um cantinho pra falar que é nosso, pra morar. A gente sabe que tem pessoas que tá aí morando em quarto compartilhado já há 8 meses, 9 meses, não conseguem encontrar casa. É uma casa afastada, tem esse ponto negativo, mas a gente paga um valor ok nela, não é tão caro, mas também não é baratinho assim. É um valor justo. Um valor justo. Mas tem esses problemas porque é longe do centro, né? A senhoria, os senhorios daqui da casa são maravilhosos, são nossos vizinhos, são muito gente boa, a gente não tem problema com vizinhança. A questão da xenofobia que as pessoas falam que tem aqui, não. a gente não passou. A nossa experiência, a gente vê gente reclamar sobre isso, mas por enquanto a gente não vai dizer que não possa acontecer com a gente, mas por enquanto... Deve acontecer, com certeza. Mas assim, a gente, graças a Deus, ainda nesses não 2 passou. meses não tivemos problema nenhum. nenhum. Não passamos por isso, graças a Deus. Mas eu sei que acontece e é muito triste que aconteça, né? Mas, gente, é isso. 2 meses de Portugal. A gente tem muitas expectativas ainda. A gente tá aqui lutando, vivendo cada dia. Eu acho que de tudo a gente tem que tirar experiência. Seja das coisas ruins, sejam das coisas boas, né? O importante é você agarrar aquilo com força e a luta, né? Não tem jeito. E a gente tem fé que o que vai melhorar. Tem a tendência a melhorar. O começo é difícil para todo mundo. Muito difícil. Todo mundo batalha também. Não é, a gente não é o primeiro, nem vai ser o último que passa dificuldade, que muitos já passaram. Dificuldades até piores, né? Porque a gente nem pode falar que é muita dificuldade, igual eu tô falando, a nossa dificuldade maior que tá sendo a questão psicológica, né, e tal. Porque em questão de trabalho, o Guilherme tá trabalhando, graças a Deus, a gente tem uma casa, né, paga um valor justo no arrendamento. Depois a gente, quem quiser, fala aqui embaixo, depois a gente pode até falar um vídeo só sobre o arrendamento aqui, quem quiser. E é isso, né? A gente compartilha o nosso dia a dia lá no Instagram, então nos siga lá no Instagram. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui que a gente pode... E o que a gente tinha pra tá falando pra vocês sobre os 2 meses é esse. A gente... Aí vocês podem perguntar, mas vocês estão gostando, não tá gostando? Então, eu acho que é muito cedo pra gente tá falando. Mas as primeiras impressões que a gente tem sobre o país são muito boas. Eu, por exemplo, estou gostando muito. Claro que a tendência, como eu disse, a tendência é ir melhorando conforme vai passando. Só que a saudade, conforme vai passando o tempo, a saudade vai batendo cada vez mais forte também. Mas a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? A gente tá aqui por um motivo e a gente vai até onde a gente puder, até onde Deus deixar a gente ir.
E então é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre esses 2 meses nossos aqui, se ficou alguma dúvida, vocês podem estar perguntando no comentário aí, que a gente com certeza vai responder vocês aí, vai esclarecer direitinho, porque é muita coisa para falar, É né? muita coisa, a gente acaba esquecendo às vezes alguma coisa de Esses falar. 2 meses passam muito rápido, parece que foram um mês só. O tempo aqui voa. Quando você vê, já é dia 10, já é dia 20, o tempo passa rápido. Então é isso. Nos siga no Instagram, Guilherme vai deixar o Instagram aí Vou embaixo. estar deixando o Instagram meu aí, da minha esposa. Deixa ideias aí de vídeo que vocês querem que a gente venha aqui falando, mostrando. Deixa aí embaixo pra gente saber. Se inscreve, ativa Pessoal o que está sininho. acompanhando a gente no canal aqui, que já é inscrito, muito obrigado a Obrigada. vocês aí. Vocês estão dando uma força excelente pra gente aí. Já somos Estamos quantos? percebendo que o canal está crescendo. Já Já somos somos 233. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado aí mesmo. pela força que vocês estão dando aí. E você que está assistindo esse vídeo aí e está gostando do vídeo, deixe seu like aí e já se inscreva no canal aí também. Pode estar compartilhando com os amigos, com a família. Joga no grupo do Zap da família aí, que eu sei que tem aquele grupinho da família aí. Joga aí para vir. E você que quer vir para Portugal, tem dúvida de alguma coisa, pode estar chamando eu lá no Instagram, lá chama minha esposa, que a gente está ajudando muito o pessoal aí. Claro que a gente tem só 2 meses aqui, mas a nossa experiência que a gente pode Se a estar gente puder ajudando. ajudar, É o começo, né? É o mais difícil aqui, é o começo. É o E começo. A gente eu, tem que se apoiar. inclusive, já estou ajudando várias pessoas no Instagram lá. Graças a Deus, o Instagram também está crescendo com a força de vocês aí. E estou ajudando bastante gente lá com indicações de passagens de viagem. Posso estar deixando aí, pode estar me perguntando no Instagram também, que eu indico Assessoria passagem da de viagem. Suelta, Assessoria de de casa. casa, relocation, aluguel, NIF, NIS. Pode estar me perguntando tudo no Instagram lá. Beleza, gente? Então, se gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal e nos segue aí. Valeu? Obrigado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Um abraço. Valeu. Tchau.